Oi, gente, tudo bom? Eu espero que sim, o currículo está ótimo. Bom, hoje eu vou estar gravando um vídeo, que é um vídeo que é ensinando como fazer o Velocity, inspirado nesse vídeo aqui, ó. Cadê? Obrigada pelos 1560 inscritos também, tá bom? Eu privei o vídeo, então eu vou ter que procurar, mas enfim. Esse vídeo bem aqui. Tive que baixar, mas enfim. Vocês meio que entenderam. E vai ser mesmo baseado nesse vídeo aqui, tá bom? Eu dei uma aprimorada, porque eu treinei bastante, né, de fazer. Então, enfim, espero que gostem do vídeo. E vai ser com narração, então, enfim. Desculpem se o áudio estiver ruim, que eu tenho que falar bem baixinho, mas enfim. Bom, vocês vão estar usando o Smoke Action Cam ou Visco, tá bom? Os dois servem, que o vídeo do canal, eu vou mostrar o vídeo do canal da minha amiga, que é a Roy, que ela ensinou como baixar no Smoke Action Cam, que eu vou deixar aqui o link na descrição. E o que eu postei, né, no vídeo, que eu postei eu não sei o horário que eu postei, mas eu postei primeiro desde aqui, então enfim, né. Bom, aí vocês vão estar precisando do Capcut e o nosso principal, que é o Light Motion. Eu recomendo que antes que vocês fazem esse procedimento, vocês iniciem o celular de vocês. Eu esqueci de iniciar o meu, então, e limpar o celular de vocês também, né, que é importante. Se eu pegar o Edjet, vai ter que você pegar logo do sistema também. Enfim, eu esqueci de reiniciar, senão eu reiniciava, mas enfim. Bom, vamos logo, né? Enfim, vocês vão pegar o vídeo de vocês, né? Eu vim aqui no Smoke Action Cam, vocês vão no link aqui da descrição, ou no vídeo que a minha amiga vai estar ensinando aí pra vocês, como que faz, tudo bonitinho, etc. Então, enfim, aí depois vocês vão vir aqui no Capcut e vão selecionar o vídeo de vocês, né? Enfim, eu vou selecionar aqui o meu e eu já volto. Eu peguei logo da pasta, né, do Smoke Action Cam. E vocês vão vir aqui e vão pegar o vídeo de vocês, né? Vir aqui, eu vou dar uma desativada no áudio, né? E, enfim, aí vai estar assim o vídeo de vocês, né? Depois que deu uma renderizada e afins. E ele dá essas travadinhas, mas é bem normal do Smoke Action Cam. Vocês podem fazer pelo Visco, que eu recomendo mais, mas enfim. Porque eu acabei de ver que literalmente o mesmo tipo de slow, então eu acho que dá, né? Enfim, ele renderiza muito mais rápido no Visco, então vamos pelo Visco, que é melhor. Então, enfim, vocês vão no som de vocês, ou vão no extrair e vão pegar o som, né? Eu vou pegar aqui o meu som e eu já volto. Eu peguei esse som aqui. Vou deixar bem baixinho. Tá, eu peguei, né, esse áudio. Então, o que vocês vão estar fazendo? Tira esse encerramento aqui do final. Vocês vão estar fazendo o quê? Vocês vão estar fazendo o seguinte. Vocês vão pegar o som, né? E vão vir aqui em combinar e vão adicionar a música e vocês vão colocar as batidas. Eu vou estar acelerando, né, esse processinho, mas, enfim, bom, eu vou vir aqui e vou desativar o toque. Peraí. Meu toque já tá desativado. Então, aqui, ó, já desativou. Eu comecei a desativar o toque de vocês também. E vocês vão combinar e vão começar a combinar, né?
batidas, vocês vão vir aqui, e vão cortar. Vocês podem deixar o início com slow ou não, isso dá a opção de vocês, mas enfim. Vocês vão vir aqui e vão dividir, né? Eu vou baixar o som aqui, porque é só o áudio, né? Então, senão a edição ficar muito alta, vai ser ruim, mas enfim. Aí vai ficar assim, eu recomendo vocês virem aqui, e vocês vão começar o trabalho aqui, né? Vocês vão vir aqui, vão em velocidade e vão colocar na velocidade acelerada, né? Que vocês acharem melhor, eu gosto de deixar no 4 e tal. Bom, aí vocês vão vir aqui, vão abrir e vão vir aqui, vão entre essas batidas aqui, vocês vão vir aqui no meio e vão separar a batida, né? Daqui pra cá, assim, vão deixar mais pro lado esquerdo pra aqui, esse lado aqui, tipo no meio mais esquerdo aqui, enfim. Aí vocês vão dar uma posicionada, vão cortar e vão colocar o slow de novo, né? Que é a velocidade normal. E vocês vão fazendo esse procedimento até o final do vídeo. Vai ficar assim, ó. Aí vocês vão fazendo isso até o final. E eu vou fazendo aqui umas 3 vezes aqui. E depois eu vou dar uma pausada, né? Porque é meio ruim. Mas enfim, eu não sei se eu deixo no 3 e 5. No 3 e 5 já tá meio acelerado. Então eu vou vir aqui. Vem aqui, vem aqui. Aqui. E vão vir aqui e vão colocar na velocidade que vocês querem. Eu vou colocar no 3 e 5. E vão fazendo isso até o final do Vine. E se o teu ter loop, né, o seu Vine, ou o seu vídeo ter loop, vocês só cortem até o loop e vão repetindo, né? Enfim. Vocês vão abrir aqui, né? Vou abrir bastante. E... enfim. Aí vocês vão fazendo isso até o final. Eu vou colocar na velocidade normal aqui. Eu vou fazendo com narração, porque pra ficar melhor, né? Pra vocês entenderem. Mas a minha narração tá bem baixa, então nem tem como eu ajudar aqui vocês, né? Enfim. Ok, gente, terminei essa parte. E, assim, eu esqueci, porque, assim, eu fui vir aqui e eu não arrastei direito. Olha aqui. Aí, olha, eu arrastei errado e eu esqueci de arrastar pra cá. Então, se vocês forem fazer, arrastem certo. Será que se eu cortar vai? Não. Então, complica. Então, não esquecem de arrastar, tá bom? Porque eu esqueci de arrastar. E se eu arrastar agora, vai tirar as ordens abatidas. Então, enfim, não esquecem de arrastar pra cá, tá? Mas, enfim, eu terminei. E ficou assim, olha. Você já pode deixar assim também, mas tem gente que gosta já de deixar assim, só colocar o coloring e, enfim. Mas eu vou deixar, eu vou no AM, né? E vocês vão deixar no FPS que vocês querem, etc. Eu vou deixar nesse FPS mesmo, no 50.
Mas enfim, o vídeo tá ficando meio longo, mas o vídeo vai ficar bem longuinho mesmo. Então, enfim, porque o Velocity, ele é fácil, mas ele demora muito, é muito demorado. Então, vocês têm que ter muita paciência. Eu tô também tô tendo, né? Porque, tipo... Então, tipo assim... Enfim, agora vamos passar para o nosso AM, né? Tá pra 60 FPS. Mas eu coloquei no 24 porque é melhor e tal, então, enfim. Ok, depois disso, vocês vão fazer o quê? Vocês vão extrair o áudio, né? Mas se você tiver para conversar no MP3, extrai o áudio por lá e coloca o áudio que você extraiu pra cá. Ele é super facinho de extrair, então não precisa muito de tutorial, não. Mas enfim, eu vim aqui e vocês vão marcar as batidas, que é por aqui. Ah tá, tava vendo que minuto tava. Por aqui, essa bandeirinha. E vocês vão estar fazendo o quê? Vai ter muita gente. Eu acho essa parte a mais fácil, porque eu já sei editar, então super de boa. Mas tem gente que não sabe e vai ser um pouco mais complicado, então eu vou tentar falar detalhe por detalhe, tá bom? Mas quem sabe vai super conseguir fazer. Enfim, eu vou aumentar aqui. Eu vou tirar o toque. Eu ativei o toque, né? Mas enfim, eu vou vir aqui e vou aumentar o volume da mídia, né? Pra eu colocar a batida. Então, ok, como vocês viram, né? Eu já coloquei, né? Enfim, eu vou deixar o som de novo, né? Pra não ficar alto. E que vocês vão fazer o seguinte: vocês não vão cortar essa parte, tá bom? Não vão. Vocês vão só cortar essa daqui, que vai pro áudio, né? Que vai pra parte principal. Eu vou colocar aqui pra baixo que fica melhor. Pra visualizar. Enfim, vocês vão vir aqui. Isso aqui, o começo vai ser totalmente opcional. Você pode começar com a opacidade, que vocês vão vir aqui. Aí você, tipo, coloca, se vocês quiserem colocar curva. Mas, tipo, eu não gosto muito da curva, da opacidade. Mas se vocês quiserem, pode colocar. Aí fica assim, tipo. Mas enfim, vocês também podem dar o zoom, que é o que eu faço. Que é o zoom é pra cá. E eu distrenzalizei, distracenzalizei, não sei a palavra, mas eu tirei da esterilização. Eu gosto de deixar o zoom, que o zoom você vai ter que realmente deixar com curva, porque senão não dá certo. Olha, ok, essa parte é muito importante. Quando começa assim, tipo no início, você vai ter que colocar a curva para cima, tá bom? Desse jeitinho, tem vários tipos de keyframes, né? Mas eu gosto desse daqui. Tem esse keyframe aqui que é smooth, mas a gente não vai estar usando ele. Vocês podem usar e pra transição aí aqui, porque e também, se vocês quiserem, coloquem aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu faça Picture Divine, porque tem gente que eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade, então eu quero estar fazendo. Bom, vocês vão ver aqui, essa parte é obrigatória, vocês não, é tipo, obrigatória mesmo, porque vai começar por aqui. O que vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir aqui e vão colocar no zoom que vocês querem. Eu gosto de deixar no 2900 ou 2500 ou 2780. Vou deixar no 2940, não, 2950 e vocês vão vir aqui e vão fazer aqui. Olha, ok, essa parte é muito essencial também. Essa parte que vai, tipo, no final, tipo, aqui, que você coloca o balãozinho aqui e aqui até o final. Então, vocês vão colocar as curvas para baixo. Ok, vou fazer as curvas para baixo. E vai começar a transição, né? Ok, aqui é uma parte muito importante também, que é essa parte bem aqui. Ok, então vocês vão vir aqui, vão pegar os keyframes. Eu vou fazer o seguinte, essa parte é a parte normal, né, que tá no 1081. Ok, 1081 é a parte normal. Eu marquei aqui no 2950. Então vocês vão estar fazendo o seguinte, vocês vão pegar esse aqui,
vão dar o zoom sem o keyframe por enquanto, porque vai ser melhor, porque eu vou estar ensinando o método e vai ficar mais fácil de colocar o keyframe. Vocês vão colocar logo o zoom e vão fazer o seguinte, vão colocar aqui, 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 aqui. Ai, que saí. Ai, aqui, aqui, aqui. E vocês vão fazer, vocês vão vir aqui. Se quiser fazer daqui, eu vou fazer aqui, mas enfim. E vocês vão colocar esse keyframe aqui, a hora que vai vir no meio, mais pro lado direito, ok? Tipo, aqui. É porque pro lado direito não vai ser pior. Então, não vai ser pior porque a curva que às vezes ela é bem forte. Então, enfim. Então, vocês vão fazer isso aqui. Vão colocar, tipo, no meio, mais pro lado. Tipo, aqui. 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 Vocês vão pegar esses keyframes, né, que estão meio que no meio, e vão colocar no 1081. Poxa, seria tão fácil se eu me visse por aqui e podia, tipo, meio que digitar não, mas fazer um negócio, enfim, seria muito melhor. Desabafo. Ai, ativou o som sem querer. Eu vou estar abaixando o som, né, porque se ativar, vou colocar um pouquinho mais baixo, né. E vocês vão fazer isso aqui até o final, tá bom? Então... Ai. Aí. Bom, agora vamos para a parte mais fácil, né? Uma das mais fáceis. E vocês vão colocar as curvas. E vocês vão colocar essa curva aqui. Assim, desse jeito. Aí. Vocês vão colocar a curva desse jeito. E eu recomendo vocês copiarem. Deixar assim, Ok, aqui vocês podem também, esqueci de avisar que vocês podem ativar sobre passagem, que é esse aqui. Cadê? Esse aqui. Que é aqui. Ai. Peraí, que eu não sei mais nada. Que é esse aqui, ó, peraí. Nebula, overshot, né? Enfim, que em português vai estar ativar sobre passagem, tipo, eu gosto de ativar sobre passagem, que eu acho que fica legal. E eu só tiro um pouquinho assim pra ir, né? E, ok, depois disso, acho que eu vou colocar a curva, né? Pra vocês verem, eu sei que vai ser tipo um pouquinho. Peraí. Ai. Aqui. Não, acho que eu vou deixar desativada mesmo. Então,
Ele fica assim. Pra fazer aquele efeito que eu ensinei, né? Vocês vão vir aqui, vão em... Ah, esqueci. Coloquem os azulejos, que é o X, né? Enfim, vocês entenderam. E coloquem, tá bom, pra ficar melhor. Aqui também. Mesmo que não apareça, coloquem, né? E eu vou fazer também as partes opcionais que vocês podem adicionar, né? Eu vou estar ensinando umas duas configurações que vocês vão estar vendo aqui. Vão colocar ele aqui no máximo se vocês quiserem, mas eu vou deixar bem aqui. E afins.
Mas enfim, esse foi o tutorial. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Ah, coloca essa configuração, tá bom? Pra ficar com a melhor qualidade. Bom, como eu já soltei o vídeo no início do vídeo, eu não vou precisar mostrar resultado. Então esse é o final. Então beijo pra vocês. Espero que vocês tenham aprendido. E por favor, coloque aqui embaixo se explica direito, porque senão eu posso estar fazendo uma narrativa melhor pra vocês, né? Mas enfim, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!